Olá pessoal, na aula passada a gente viu um pouco sobre o Unity, né? Como que a gente consegue criar, né, objetos, definir filhos para esses objetos, pais desses objetos, e conforme a gente vai modificando o movimento deles, todos os filhos acompanham, né? Além disso a gente também viu um pouco sobre Sprite Render, né? Sobre cenas, né? Então eu vou dar continuidade a essa explicação, tá? E vamos lá. Eu vou primeiramente começar criando uma nova cena, né? Lembrando também que essa daqui é a minha janela de projeto. E eu vou apertar o botão direito, venho em Create, e aí depois venho em Scene, né? Que é cena. Então eu vou estar colocando aqui minha cena como teste, tá bom? Aí ele pede para salvar a cena, né, que a gente estava modificando. Deixa eu salvar aqui, legal, abrir a nova cena, cena teste, tá vendo? Então primeiramente eu vou começar adicionando GameObject vazio, né? Clico no botão direito aqui na hierarquia, Create Empty, e aí ele vai me criar um GameObject. Vou adicionar um componente, né? Lembrando que a gente tem vários componentes, tá? A gente tem componente de física, a gente tem componente de física 3D, física 2D, sim. Então a gente tem dois tipos de físicas diferentes, né? Uma física 3D e uma física 2D. Lembrando que a física 2D ele funciona com... na verdade... tanto faz, né? Se você tiver um objeto 3D quanto um objeto 2D, se você quiser colocar uma física 3D dentro de um objeto 2D, tudo bem. Se você quiser colocar uma física no objeto 2D e colocar uma física 3D dentro desse objeto 2D, também tá tudo bem. O negócio que muda é a implementação, tá? O desenvolvimento disso. Mas a gente pode trabalhar com física, navigation, a gente trabalha com o NavMesh, né? Que é a navegação de inteligência artificial do Unity. A gente tem várias coisas que a gente pode estar mexendo aqui, tá? Todos eles são componentes, né? Mas o componente que eu quero, ele vai estar em Sprite Render, né? Legal. Eu também posso, né, fazer objetos, né, 2D. Eu não preciso necessariamente colocar, né, criar um objeto vazio e colocar, né, ele como Sprite Render. Na verdade eu posso criar um objeto 2D Object Sprite, né, aí ele vai criar, tem basicamente as mesmas propriedades, né. Então tanto faz, né, a maneira que você cria, o que importa são os componentes que ele tem, porque são objetos basicamente parecidos. A única coisa que muda é a posição deles, né, e também o nome. Então, se eu quiser mexer neles, né, por exemplo, adicionar um script nele, eu posso, né, vou começar a fazer uma programação aqui, né. Tanto faz o GameObject, né, deixa eu colocar os sprites nele pra gente conseguir diferenciar um do outro, beleza? Então a gente tem, né, esses dois sprites aqui. Então vamos lá, eu vou começar com esse GameObject aqui vazio, tá? Posso vir aqui em Add Component, né? Assim, lembrando também que, por exemplo, se a gente olhar a câmera, né, a gente vai ver que eles têm vários componentes, né? O Transform sempre fica, e ele tem a câmera e um Audio Listener, né? O Audio Listener ele permite que você escute sons na cena, né? Mas só que aí você precisa ter um Audio Source. Mas o Audio Listener permite você ouvir, né, certos sons dentro da cena, assim como a câmera, ela também pode fazer a visualização dessa cena, né? Então depois eu vou estar explicando sobre isso, mas vamos voltar aqui no GameObject. Só para deixar bem claro que é possível você colocar componentes em GameObjects diferentes, mas
vamos lá, vou adicionar um script. Para adicionar um script eu posso vir aqui em New Script, né? E escrever o nome do meu script, né? Então, para fim de testes, né? Eu posso colocar aqui script inicial, por exemplo, né? Aí ele vai criar um novo script, né? Aí ele vai ser adicionado automaticamente no meu GameObject, porque eu cliquei em add component no script e coloquei. Outra coisa também que você poderia fazer é escrever, né, o nome. Se ele não achar o nome, né, e eu clicar em new script, ele já vai colocar o nome que eu digitei. Isso é bastante útil, né, para quando a gente está fazendo vários scripts para um determinado GameObject. Então, para eu começar a fazer a edição, né, desse script, eu posso dar 2 cliques nele, ou dar 2 cliques aqui no projeto, né, e aí ele vai abrir para mim a ferramenta de desenvolvimento que você utiliza para estar mexendo no script. Você tem o Visual Code, certo? Você tem também o Visual Studio. Eu particularmente uso o Visual Studio porque eu acho que ele é uma ferramenta mais completa, tá? Aí você tem também várias ferramentas. Se você quiser fazer no editor de texto também pode, né? Mas eu não aconselho isso. Mas de qualquer forma, aqui a gente tem o nosso script inicial, né? A gente vê uma herança, né? Ele herda do MonoBehavior, né? Ou seja, basicamente todo script que a gente fizer ele vai fazer parte do MonoBehavior. Então, para a gente colocar certas coisas nesse script, né? Tipo para ele ser adicionado no GameObject, né? Ele precisa ser um MonoBehavior, tá? Então, esse daqui, quando a gente cria o script, é esse daqui que a gente vai ter. Né? Esse daqui vai ser o padrão dele. No caso, essas daqui são as bibliotecas que esse meu script está usando, né? A gente pode usar as coleções, né? Lembrando que as coleções são as listas, né? Os dicionários no C#. Então ele já deixa isso daqui por padrão. No caso, a gente usa bastante o Unity Engine, né? Que é basicamente o principal, né? O foco principal do Unity. No caso, a gente tem, assim que a gente cria o nosso script, a gente tem 2 métodos principais, né? Os métodos nativos, perdão. A gente tem o start e o update. O start e o update, eles são métodos nativos, ou seja, eles são já possuem uma funcionalidade própria dentro do Unity, né? No caso, o start ele inicializa, né, o script, né, assim quando o objeto entra em cena. E o update ele vai ser executado a cada frame, né, enquanto aquele objeto estiver naquela cena. Então, por exemplo, se eu inicializar aqui uma variável, né, dentro do meu escopo global do meu script, int i, né, e aí eu vou dar um debug.log nela, né, debug.log é um método para a gente imprimir, né, fazer a exibição do console, e vou imprimir o valor de i. Outro método também, além do debug.log, é o print, né? Só que aí você não precisa usar o debug.log, você pode usar o print. Né? Os dois fazem a mesma coisa. Então eu vou estar incrementando aqui o i, né? E colocar i++, e a cada frame o i ele vai sendo... Deixa eu só colocar um float, que eu acho mais interessante, que vai dar pra gente ver os casos decimais, né? Então, deixa só pra
0.2, né? Eu vou estar incrementando ele em 0.2f. Né? E aí no start a gente define o valor inicial, por exemplo, se eu quiser que vale 10, né, ele vai valer 10 assim que o jogo iniciar. Então, para eu ver, né, esse número, né, sendo executado, eu venho aqui no console e dou play. E aí eu estou vendo o meu i, né, a incrementação do meu i. Né? Então, dá pra gente fazer modificações de variável, né? A gente pode colocar variáveis, né? Aqui ele começou com 10.2, né? Que é o valor 10 que a gente deu, depois a gente incrementou ele a cada frame com 0.2 e aí ele vai. Ele vai até a gente parar o algoritmo, ou ele estourar o valor máximo dele. Mas então, e se eu não quiser definir ele logo no start, né? E se eu quiser definir outros valores para ele? Bom, então a gente pode apagar esse cara no start e colocar ele como público. Né? Fazendo isso daqui, vai aparecer um valor de entrada da minha variável i. Né? Então, se eu quiser fazer isso, né, eu posso modificar o valor, né? Por exemplo, coloco aqui 8 e dou play. Aí ele começou com o valor 8. Perceba também que conforme ele vai incrementando, vai modificando o valor de entrada dele aqui no script, né? Porque ele é um valor real. O que isso quer dizer é que se eu modificar aqui, no jogo também muda, né? Quando eu estiver no editor. Isso daí também é bastante interessante dentro do Unity, né? Porque imagina que você está fazendo desenvolvimento do jogo e tem uma variável lá chamada vida. Então eu preciso modificar essa vida, né? Então, para fim de testes, eu não quero que o meu personagem morra. Eu posso incrementar ele fazendo isso, modificando o valor. Nesse caso, a gente pode fazer várias coisas aqui dentro, né? Inclusive, se eu quiser, por exemplo, deletar, né, vou fazer um novo objeto. Eu posso fazer um objeto, por exemplo, calcula média. E aí eu vou adicionar um componente de média, né? Ou então, melhor ainda, faz um script para fazer um cálculo de média, né? Aí, beleza, colocou. Então, eu posso, por exemplo, iniciar com 3 valores. Public, né? Sempre que eu quiser que uma variável ela seja modificada dentro do editor, eu coloco o public. Eu também posso fazer ela como privado, né? Deixar ela sem nenhum tipo de acessibilidade, né? Aí ela só vai ser acessada na classe. Mas se eu quiser deixar ela acessível, né, pro desenvolvedor, eu dou um public, né? Aí eu posso dar um public x. Public, vou deixar aqui um float x, y, z, né? Aí eu vou ver x, y, z. Aí o próprio editor, o próprio desenvolvedor, ele pode mexer nesses valores, né, de x, y e z. Aí se eu quiser que essa variável seja pública, para fim de eu conseguir acessá-la numa outra classe, mas eu não quero, sim, né, classe script, né? Sempre quando um script no Unity é uma classe, no C#, né? Então, sempre quando a gente cria um script novo, a gente na verdade está criando uma classe nova, tá? Mas então, quando a gente fala script ou classe, né, aqui no Unity,
eles basicamente vão ser a mesma coisa. Então, e se eu não quiser que o meu desenvolvedor ele veja isso daqui, posso colocar o Hide Inspector. Eu posso colocar uma tag pro Hide Inspector. Colchetes, para definir que é um comando, né? E aí ele vai esconder essas variáveis no meu editor. Tá vendo? Não tem mais. Agora eu tiro o Hide Inspector. Voltou. Tá? A gente também pode, por exemplo, fazer uma variável privada. Né? Coloco i. Float i. Tanto faz a maneira que a gente coloque. Né? E vou colocar o serializable field. Né? Basicamente o que o serializable field vai fazer é colocar uma variável privada como público, como pública, entre aspas, né? Mas para o desenvolvedor ele conseguir fazer a edição para o desenvolvedor conseguir fazer a edição desse valor dentro do inspector do objeto. Tá? Então aí a gente pode estar utilizando, a gente pode estar fazendo variáveis privadas e colocando serializable field, né? Para a gente conseguir fazer a edição do valor dessa variável dentro do Unity. No caso também, a gente poderia deletar ela e deixar ela como public float mesmo, XYZ, porque aqui no nosso caso a gente não vai estar fazendo chamadas em outras classes, né? No caso a gente não vai estar fazendo isso, então a gente pode deixar ele como público também, tá? E tanto faz, né? A maneira que se eu colocar float x, float y ou float z, né? Ele vai aparecer da mesma maneira aqui no Calcula Média. Tá? Outra coisa também é que o console ele faz ele mostra os erros, né, da ferramenta. Então, né, do Unity. Então eu posso dar um clear aqui, né, para apagar esse erro, né? Era um erro de guia, né? Às vezes o Unity ele faz isso. Então o que a gente tem aqui? Variável x, y e z, qual eu posso chamar ela de n1, n2 e n3, né? Então eu dou os valores, né, de n1, n2, n3, e aí depois eu posso fazer aqui um private float média. Coloco o serializable field. E aí a média é uma média aritmética simples, né? Então ele vai receber N1 mais N2 mais N3 dividido por 3, né? Direto no start. Aí vai calcular a média. E se eu quiser não fazer a média aparecer, tiro o serializable field, né? Não aparecer a média. E logo no final dou um print on console.write, o console.write no debug.log para ele aparecer, né? Médio mais médio, né? Então se eu der o play, peraí que eu tô executando esse cara aqui ainda. Então se eu não quiser mais executar esses GameObjects e não quiser deletar eles, eu posso clicar em cima deles e desabilitar eles, né? Aqui no Inspector.
quando eu desabilito eles, todos eles vão os scripts, nada mais, os scripts dele, os componentes dele, nada mais funciona nele, né? Então se eu der o play, a gente vai ver só a média, 0. Mas por que a média está 0? Porque a gente não definiu os valores de N1, N2 e N3, tá? Então, o que a gente pode fazer aqui? Colocar os valores, né? Então eu tenho 5, 8 e 3. Aí se eu der o play, aí tá aqui minha média, 5.3, 3, 3, 3, 3. Tá? Agora, no Unity, ele também permite você usar o string.format, né? Como assim? Aí ele vai funcionar bem, ele funciona bem parecido com o... Porque assim, eu preciso do método para exibir, né? E eu preciso de um método para formatar minha string. Se eu quiser colocar os valores, né? N1, 2.0, colocar um contra barra N para pular a linha, e aí coloco N2, 2 pontos, contra barra N, e aí depois N3, 2 pontos, 2, contra barra N, e por fim a média. E eu também posso. E aí coloco 3. Dou um vírgula aqui. E aí depois eu vou colocando as minhas variáveis. N1. N2. N3. Ops, não. Não é aqui dentro. É aqui dentro. N1. N2. N3. E a média, certo? Agora eu vou dar o play lá no Unity, que a gente está fazendo o script pro Unity, né? Dou play e aí tá aqui N1, né? Porque assim o console ele é muito pequeno, né? Porque ele aparece em linha, né? Mas se a gente clicar em cima, né, desse cara, a gente tem aqui as saídas, né? N1, 5, N2, 8, N3, 3 e média 5.33333, né? Então aí a gente tem aqui, né, que ele é um objeto do MonoBehavior, né, usando o Unity Engine, o método que ele está chamando, é um método que fez esse print, que é esse cara aqui, e o cálculo da média, né, onde que está sendo chamado, e a linha que está exibindo, né. Então a gente pode estar trabalhando com Unity, né, fazendo vários programas, fazendo programação do MD, né. No caso, a gente pode fazer aqui movimentação, né, a gente pode fazer física, né, de pulo. A gente pode fazer ele recebendo né, valores, recebendo componentes, né. Então dá pra gente fazer várias coisas na programação. E como é que eu mando isso, né? Como é que eu consigo mandar isso daqui para outra pessoa, por exemplo, se eu quiser? Então, o que dá pra gente fazer, né, para mandar certos elementos, né? Você pode clicar em cima do teste, né, e colocar um export package, né, aí ele vai exportar esse pacote. É interessante colocar interessante colocar na cena, né, e colocar export package, porque aí ele importa a cena inteira, aí a pessoa pode ver a sua cena, como é que tá. Você também pode fazer isso para objetos, tá? No caso, esses objetos eles têm que ser prefabs, né? Você consegue exportar isso dentro do prefab, né? Tipo, consegue fazer exportação de pacote de qualquer objeto que esteja dentro no seu projeto, tá?
Então eu posso exportar script, né? Mas nesse caso aqui eu quero importar o teste, né, a minha cena. Aí, né, ele vai fazer um pacote, ele vai fazer tipo um zip disso aqui e vou importar. Aí vou colocar aqui na minha área de trabalho, chamar de teste 01. Legal. Aí tá aqui teste 01. Agora se eu importar ele, eu posso dar 2 cliques, tá, para importar. Aí se eu já tiver esses objetos, ele vai falar que não tem nada para fazer importação. Então, se eu não tiver esses objetos, deixa eu deletar aqui. Ignorar. Aliás, vou fechar aqui o Visual Studio. E importar eles, vou fazer uma importação de outra forma, né? Porque assim, a última vez eu dei 2 cliques, mas eu posso fazer uma importação de outra forma. Vim aqui em Assets, Import New Asset, né? Venho aqui onde está o meu pacote, né? Deixa eu vir aqui em Asset, Custom Package, né? Tá aqui, né? De novo, Assets, Import Package, Custom Package. Tá, Assets lá, o outro era Assets. Assets é imagem, são mídias, né, que você pode importar dentro do projeto. Que é que eu estou querendo importar um pacote. Então aí eu posso dar 2 cliques em cima do pacote e ele vai me mostrar todos os assets, né, do meu pacote. Então eu tenho uma cena e 2 scripts. Então eu posso dar um import, dar um reload. A cena teste tá aqui, né? Então a gente pode fazer exportação e importação de pacote dessa maneira, tá bom? Então isso daqui é tudo, né, nesse vídeo, e vejo vocês no próximo vídeo.